quando o Kardec... A gente vê que Kardec foi muito bem preparado para isso, porque nos anais do Espiritismo consta a despedida de Kardec do mundo espiritual em sua reencarnação como Rivaio, ou Rivail, depende das pessoas. A despedida dele não foi ele se despedindo, foi o pessoal lá do mundo espiritual, que já tinha vindo antes dele, se despedindo dele e desejando um sucesso pleno, o que ele obteve, foi claro. Então, nessa despedida, estavam presentes e vestidos a caráter, com a mesma configuração física da época de cada um, estava Platão, estava Sócrates, estava muitos desses avatares que vieram antes de Kardec, e mesmo antes de Jesus. Até Napoleão Bonaparte, se chama a atenção sobre isso, estava lá com seu trono, que ele ainda usava o trono dele era a coisa mais espetacular que tinha na época, em obra de arte. Estava Napoleão Bonaparte, o grande unificador da Europa, estava lá se despedindo de Kardec e desejando sucesso na implantação do espiritismo na Terra. Então, Kardec chega, tem muitas dificuldades na vida dele, e com as dificuldades, ele vai resolvendo as dificuldades sendo professor, estudando muito, sendo professor de língua francesa, sendo professor de ciência, sendo professor de matemática, e assim ele ia ganhando a vida, ganhando o pão de cada dia, e estudando, e depois a gente vê que ele estava sendo preparado para elaborar os 5 livros que formam o Pentateuco do Espiritismo. Então, ele faz o primeiro livro, ele é basicamente um cientista, não é um religioso, é basicamente um cientista. Ele escuta, ele vê as mesas girantes e pergunta: quem está por trás disso? E fez perguntas inteligentes e obteve respostas inteligentes. Daí ele deduziu que respostas inteligentes têm sempre uma causa inteligente. E o que era que estava por trás disso? E ele foi pesquisando, até que chegou à conclusão que eram seres desencarnados, as almas dos homens que tinham vivido sobre a Terra, que estavam agora no outro mundo, noutra dimensão, uma dimensão invisível. E Kardec, nos seus estudos e depois na sua elaboração dos seus livros, denominou este mundo de mundo espiritual. Estavam os espíritos dos homens que tinham habitado sobre a Terra, tinham encarnado sobre a Terra. Então, ele vai e faz aquelas perguntas todas dos livros, muito difícil, muito complicado, porque ele não era médium e tinha que perguntar a um médium de caráter ilibado, e fazia perguntas, apareceram em muitos lugares, médiums, muitos lugares e países. Por exemplo, começou a aparecer na América do Norte, muitos médiums, e ele toma conhecimento e se corresponde com médiums, mesmo na França, nos Estados Unidos, em outros países em redor da França, como a Bélgica. Então, ele começa a fazer as perguntas que ele tinha curiosidade de saber. E depois ele começa a elaborar um método que, no final, nós obtivemos para o nosso estudo o Livro dos Espíritos.
Depois desse livro, ele escreve o Livro dos Médiuns, que é o livro que conduz os métodos, os meios, ensina e pratica o ensino e a prática dos métodos, os meios de se comunicar com o mundo espiritual. Depois, ele elabora, que foi o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns. Depois, ele elabora os Evangelhos. Foi muito difícil também para ele, porque ele teve que se refugiar numa chácara, ficou lá sozinho um bom tempo, ele escrevendo, até escrever com a perfeição que os Espíritos aprovaram.